Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Isso aqui tá ficando profundo aqui, eu não estou conseguindo. Uhum. Sabe que eu. Você sabe se tem alguma Bom ordem de. dia. Bom dia. Eu acho que pode ser, sim, em termos de ordem, né? Porque aqui no programa, eh, o primeiro trabalho é com código 215, prática de contabilidade gerencial. Mas depende se o dono dos artigos não estiverem, pode entrar um outro grupo, um outro artigo. Uhum. Mas eu pergunto se eu posso apresentar primeiro, se vocês importam, por uma questão de logística aqui, que eu tô complicada hoje aqui. Ah, ok. O Leonardo Fabrício não está, ele é que é o moderador do. Acho que ele é que devia determinar esse. Não sei se ela adentrar, como ainda não está, ainda não são 8 horas. Uhum, tranquilo. Sim. Oh, desculpa, me apresentando. Eu sou o Joaquim, sou o assessor dessa apresentação hoje. Juntamente com o professor Leonardo, ele que é o moderador. Ah, tranquilo, eu vi. Bom dia, Joaquim. Eu sou a Ila, né? Bom dia. Camila. Bom dia. Eu Sim, vi seu sim. nome lá, por isso que eu havia perguntado. Mas a gente aguarda, não tem problema nenhum. Tá bom, obrigado. Joaquim, bom dia. Aqui é o Júlio César. Eu Sim, estava olhando aqui a minha agenda. Está falando que minha apresentação é às 8, é isso mesmo? Só para saber, porque o meu orientador acho que ele vai querer acompanhar também. sim, sim, sim. Lá no programa tá, começa às 8 horas. Isso, né? Perfeito. Sim. Porque eu analisei lá o tempo das 8 até 9h30. Não sei se é suficiente para os artigos todos estão lá. Ah, o meu Mas a gente pode prolongar. Sim, eu busquei sintetizar, né? Um trabalho derivado de dissertação, mas pô, não tem como eu passar todas as tabelas, seria muito complexo. Eu já estou sim, feliz sim, por ter sim. sido aceito pelo SEMEAD, né? E buscar uma futura publicação, né? Sim, sim, sim. Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor Leonardo. Bom dia. Espero que estejam bem. Temos 4 artigos. Deixa eu ver. O Joaquim é o assessor, né, Joaquim? Sim, sim. Legal. Nessa sessão, a gente passa os vídeos, Joaquim? Ou os apresentadores compartilham tela e apresentam?
Esse assunto foi discutido no dia de formação e muita gente pensava que realmente era para submeter vídeo, só que veio informação que não é preciso as pessoas lançarem vídeo. Cada membro apresenta mesmo na hora de coisa das sessões. Ok, Sim. ok. Então, nós temos 4 trabalhos. Deixa eu pegar aqui e colocar na outra tela. Os autores do trabalho 215, Práticas de Contabilidade Gerencial, estão por aí? Professor, bom dia. Desculpa, eu não sou desse trabalho, mas eu queria saber se tem a possibilidade de eu apresentar primeiro, ou se tem alguma ordem a ser seguida. Né? A gente, se ninguém tiver nenhuma restrição, não vejo problema. Tudo bem por vocês, pessoal? Sim, sim, sim. Sim? Ok. Hum, Você, tranquilo. família de qual trabalho? Eu sou do Desafios e Oportunidades na Gestão de Processos de Negócios em Micro, Pequenas e Médias Ok. Empresas. Leonardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Eliane. Eu vi a colega aí pedindo, né? Eu também tenho um compromisso logo em seguida, então se eu puder também apresentar na sequência, eu te agradeço, porque eu acho que se a gente for seguir a sequência lá, o meu é o último. É, de modo geral, pessoal, a expectativa do congresso é que os autores fiquem até o final, até para trocar e compartilhar com os colegas, né? Sim, Então, sim. mesmo que vocês apresentem, eu vou pedir para vocês ficarem e fazerem É que, perguntas, é que comentários. eu vou Sim. ficar, mas eu vou mudar de dispositivo, por isso que eu seria Legal. interessante apresentar, só pela questão do dispositivo aqui. Tá bom. A Juliane, qual que é o seu trabalho? É o Fatores de Decisão, certo? Resiliência em micro e pequenas empresas da Legal. região do Triângulo Mineiro. Resiliência. Isso. E aí, Eu o- também vou precisar me deslocar, porque eu vou dar aula 9h30. Então, eu preciso me deslocar próximo ao horário das 9. E aí, eu não, precisaria mudar pro celular também. perfeito. Os autores de Prática da Contabilidade estão aí também? Sim, sou eu, a Caroline. Caroline, legal. Caroline, tudo bem você ser a terceira, Caroline? Prática de Tudo certo. Contabilidade. Tudo certo. E os autores de Fatores da Decisão. É o Glauco, imagino. Não, é o Júlio. É isso, Júlio? Eu acho que na lista eu sou o terceiro, né? Inclusive, eu estava olhando aqui. Agora mudou, Júlio. Como a Ah, gente mudou? foi alterando aqui a ordem, você ficou como o quarto autor. A Ah, gente então ainda o está último, né? a gente Sim. ainda tá um pouquinho antes do horário, e como pode ter gente que vem para assistir os trabalhos, eu vou pedir para a gente ter um pouquinho de paciência. Tudo bem. Eu só queria ver se estava todo mundo por aí. Aí a gente já começa. Todo mundo já conseguiu compartilhar, testar, ver se funciona? Acho que tá tudo certo para todo mundo. Uhum. Sim. Eu acredito que eu não tenho poderes de co-host, então talvez o Joaquim tenha. Só para o professor, não entendi? Não, aqui acho que todos os presentes têm autorização para compartilhar, não precisa ser co-host. Eu não tenho co-host, mas acho que todo mundo consegue compartilhar. Eu testei Sim. aqui, funciona, todo mundo consegue compartilhar, né? Eu disse que sim, ele dá a Acredito que opção sim. aqui. Ontem eu participei de outra apresentação e compartilhei normalmente. Legal, Ok, tá bom. muito bom. O... Nós teremos 1h30 para 4 trabalhos, então minha proposta é que a gente faça ali apresentações de 10 a 15 minutos por trabalho, né? Isso vai dar aí aproximadamente 1 hora. Depois a gente tem aí mais ou menos uns 20 minutos para fazer perguntas, comentários, né? E aí a gente faz as perguntas e os comentários de forma condensada no final.
E a gente tenta falar um pouquinho de cada trabalho, fazer alguma sugestão, alguma crítica, algum ajuste, alguma pergunta, né, para cada trabalho. Perfeito. Eu posso compartilhar aqui só para ver se está indo? Para Pode confirmar? sim. Estamos vendo, só não está em apresentação ainda. Hum, agora tá? Ainda não, porque a gente consegue ver os slides na lateral ali, os pequenininhos. Hum, Talvez você tenha compartilhado o PowerPoint e não a apresentação. e agora, hein? Como é que... Então, minha sugestão, Camila, é Hum, para o compartilhamento, primeiro coloque em apresentação o PPT, e aí na hora que você for compartilhar, você compartilha a apresentação e não o PowerPoint, sabe? entendi. Do jeito que tá cortando a parte de baixo do seu slide, a gente não consegue ler ele inteiro. Uhum. Mas se eu abaixar, dá para ver aqui, porque o restante está pequenininho. Deixa eu ver, porque eu não, sinceramente, não sei como que eu transformo aqui nesse computador em PowerPoint. No Mac, deixa eu ver. Em- Importar para mim. É, talvez você consiga diminuir o zoom da tela principal um pouco. O Zoom, deixa eu ver. Sim, acho que ele pode, sim, com zoom. Isso, Daí dá para ver bem. exato. Acho que dá para até aumentar um pouquinho. Aqui, ó. Aí, É. aí acho que dá para ver. Perfeito. Eu peço desculpas, gente. Eu realmente dei uma melhor aqui para poder apresentar para vocês Não, fique em paz, com o fique em paz. Não, tá computador, tranquilo. mas é isso. Tranquilo. Aguardamos as 8 horas para iniciar. Como que. Porque como pode ter pessoas que vêm para assistir, Ah, sim, esperar sim. mais 2 minutinhos a gente começa, tá bom? Tranquilo, beleza. Vou interromper o compartilhamento por enquanto aqui, então a gente aguarda. Tudo certo. Só, só um minuto que eu vou pegar meu celular. Tranquilo. Muito bem. Pessoal, são 8 horas.
E até para a gente cumprir o horário inicial e que as pessoas têm compromissos, eu queria começar a sessão, queria me apresentar. Meu nome é Leonardo Fábio do Goboni. Eu sou professor do mestrado da FECAP, sou professor do mestrado da Federal de São Paulo, e eu vou moderar a sessão. Queria agradecer a presença do Joaquim, do Glauco aqui na parte de suporte, muito obrigado. Queria registrar a presença do professor Renato aqui, um grande querido, grande parceiro, está sempre presente nos congressos. Nos encontramos agora no Enampad e aqui de novo. Muito bom te ver, professor Renato. E queria convidar aqui então a Camila para compartilhar a tela e fazer a apresentação do trabalho, que eu vou pegar o nome aqui que fugiu agora, que é o Desafios e trabalho oportunidades. Desafios e Oportunidades na Gestão de Processos de Negócios em Micro e Pequenas Empresas. Pessoal, a gente se combinou de apresentar entre 10 e 15 minutos, e aí depois a gente abre para os comentários, sugestões e discussões, tá? Perfeito, então, muito agradecida pela oportunidade de estar apresentando aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Camila, né, como comentado, eu sou da USP, eu fiz esse trabalho junto com o André, a professora Silvia e o Luiz, monitor da disciplina. Esse trabalho ele é originário da disciplina que nós fizemos, e ele se chama Desafios e Oportunidades de Gestão de Processos de Negócio em Micro, Pequenas e Médias Empresas. Ele foi um trabalho preparado aqui para o CMEAD, a deriva de uma revisão sistemática recente sobre BPM, micro, pequenas e médias empresas. No sentido de... Estão me ouvindo? Está tudo bem? Estamos te Bom, vou dar, ouvindo. vou dar continuação aqui. Está dando retorno. As médias, pequenas e microempresas, elas são o coração do emprego e da dinamização econômica assim, no país, né? Então, elas operam sob forte restrição de recursos. E o BPM ele evoluiu numa visão de automação para filosofia de gestão. Então, modelar, analisar, executar, controlar, otimizar. E o BPM, com isso, parece como um caminho para melhorar a eficiência e profissionalização, né? Só que a questão aqui fica que a difusão do BPM ela é menor nas micro, pequenas e médias empresas, muito pela informalidade que a gente tem, né, nessa seara, muito pela centralização decisória, né, que a gente tem. Então, com isso, a literatura ela se mostrou rica em estudos qualitativos de caso, mas quase não tem evidência longitudinal ou experimental. Então, nós entendemos que faltam frameworks para validar e replicar as micro, pequenas e médias empresas, e tem pouca articulação dos temas com inovação, sustentabilidade, ou seja, a gente sabe como começar, mas pouco se sabe como funciona, quanto tempo, né, qual o impacto isso levaria. Por isso, né, que vem esse trabalho que a gente apresenta aqui, com a pergunta que nos guiou, que foi como o BPM ele tem sido aplicado, né, nas micro, pequenas e médias empresas, considerando enfoques, barreiras, adaptações e os benefícios dele ali para essas empresas. E o nosso objetivo aqui nessa pesquisa foi de analisar sistematicamente a literatura recente para mapear justamente esses 4 eixos e propor uma agenda de pesquisa. Nesse sentido, esse trabalho se justifica justamente pela relevância científica e prática, né? Ele organiza as evidências para orientar de forma acadêmica, consultorias, políticas públicas, e a inovação ela se encontra, né, pela síntese crítica ali de 2000 e 2024, com o protocolo PRISMA, com categorias analíticas claras, né, e agenda aplicada nos contextos de micro, pequenas e médias empresas. No método aqui, a gente adotou essa revisão sistemática da literatura com o protocolo PRISMA. Nós fizemos busca na Scopus, na Web of Science, com triagem, elegibilidade, inclusão, e numa pesquisa de natureza exploratória e descritiva. Com categorização temática, nós nos inspiramos em Badan para fazer esse método, trazer essa metodologia aqui para a pesquisa, onde nós encontramos os artigos relacionados a micro, pequenas e médias empresas, e para garantir bastante rigor, transparência aqui no método e tudo mais nesse sentido. Com relação aos artigos, né,
a gente partiu de 152 registros, e depois de uma triagem, leitura de textos completos, nós incluímos aqui na nossa pesquisa 29 estudos, né? Então, nós codificamos por país, por ano, por método, por foco temático, e tivemos essa amostra para o critério alinhado ali ao Prisma. No que tange a coleta de dados, a coleta ela ocorreu ali em março, abril de 2025, e essas strings elas combinaram termos como BPM, né, e SME, como micro, pequenas e médias empresas, né, como implementação, as barreiras, os benefícios, né, justamente para a gente buscar o que responderia à pergunta de pesquisa, o que atingiria o objetivo dessa pesquisa. Então, a gente usou uma matriz de extração padronizada, revisão cruzada das codificações para assegurar a consistência, e como estudo secundário também, a gente seguiu princípios, éticas, transparência e rastreabilidade, né, para fazer toda essa busca, essa pesquisa. Então, a análise, a gente aplicou a leitura integral, a extração e codificação temática de 4 categorias, né, barreiras, adaptações, benefícios e fatores críticos de sucesso. O pipeline aqui foi definir essas categorias, codificar, sintetizar e comparar para discutir implicações nos resultados, né, e agenda futura. Com relação aos resultados, né, o método, a gente verificou que, em relação ao método, se predomina estudo de caso, né, quando se trata ali. Com relação a modelos, com relação aos setores, né, a gente vê que, mesmo né, micro, pequenas empresas, médias, micro, pequenas empresas, o setor de serviços, ele está mais amplamente incluído ali com 48% de, de inclusão dentro do que tange ali. As principais barreiras que nós vemos para o BPM entrar, né, nessas micro, pequenas e médias empresas são informalidade, cultura de improviso, centralização do proprietário, escassez de tempo pessoal e questão ligada à escassez de recursos, somada também muitas vezes a baixa capacitação técnica nesse sentido. Então, em resposta, né, surgiram adaptações factíveis para começar pequenos ciclos de PDCA curtos, ferramentas de baixo custo visual, né, como Trello, quadro branco, algo nesse sentido, e o envolvimento da equipe. Os benefícios relatados ali incluem também padronização e otimização do processo, redução expressiva de tempo de retrabalho, né, em casos que ocorre aqui, maior clareza de papéis, melhor comunicação, melhor reflexo e fidelização dos clientes, né, no sentido de aplicar o BPM ali nas micro, pequenas e médias empresas. E entre fatores críticos, a gente tem a liderança engajada, capacitação prática, foco nos processos de alto impacto e apoio externo, como consultoria, Sebrais, né? Então, finalizo aqui na questão de contribuição desse trabalho, né, ao sistema, ao unir tudo, né, o Stardate e tudo que foi feito no trabalho. A gente oferece uma contribuição teórica, que é um panorama sistematizado, uma categorização analítica, identificação de lacunas, uma contribuição prática com diretrizes, implementação incremental, seleção de processos e uso de ferramentas acessíveis, contribuição social com apoio às políticas públicas, né, para fortalecer as micro, pequenas e médias empresas, e alinhamento aos ODSs, além de contribuição metodológica, que é a agenda, né, para validação de frameworks, métodos de impacto e tudo nesse sentido. Como toda pesquisa, nós também temos nossas limitações, né? E as limitações elas têm o predomínio de qualidade, casos e pesquisa qualitativa, então pouca evidência longitudinal, experimental, mesmo nessa janela temporal de 2000 a 2024, então a gente tem uma concentração setorial e regional, né, e pouca replicação. Então, a gente traz aqui a possibilidade de estudos futuros, né, para validar os frameworks simplificados para microempresas, conduzir estudos longitudinais, quase experimentais, né, medir a sustentabilidade, comparar setores e países, conectar o BPM com inovação e transformação digital, explorar dados de processo e automação low-code, ali com os microempreendedores, micro, pequenas e médias empresas. No mais é isso, não quero passar do tempo que eu tenho disponível, gostaria de agradecer a oportunidade de poder apresentar aqui. E fico aberta a discussões e questionamentos eventuais que possam ter. Muito bom, Camila. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação.
Eu gostei muito do trabalho. Eu vou fazer depois, na hora que a gente for abrir para os comentários, eu quero fazer algumas sugestões, mas gostei muito do trabalho. Parabéns. Perfeito. E aí, para a Muito gente agradecida. seguir com a apresentação, o próximo trabalho é o trabalho da Juliana, que é a resiliência em micro e pequenas empresas da região do Triângulo Mineiro Isso. e Alto do Parnaíba em frente a uma crise. Isso. Vocês conseguem ver? Tá carregando ainda, Ju, não carregou. Aí, acabou de carregar. Só clica ali na apresentação que ele ainda tá sem ser apresentação. Eu já cliquei. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou parar de compartilhar. Tem que pôr a apresentação primeiro e compartilhar Primeiro, né? a apresentação. Perfeito. Será que foi? Ainda não. Ju, carregou, mas ainda tá no Tá no modelo modo. apresentação. Quiser tentar mais uma vez? Se não der certo, eu acho que você pode aumentar o zoom de novo. Acho que agora vai. Ah, Agora perfeito, sim. perfeito. Tudo bem, então. Posso começar? Pode sim, Ju. Vai lá. Bom dia a todos. Meu nome é Juliane Silvestre. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação aqui na UFO, em administração. Esse trabalho foi desenvolvido pela orientação das professoras Verônica e Vérica, a quem eu agradeço, né, aproveitando a oportunidade aí imensamente o apoio. O estudo ele fez parte da minha tese, e teve, né, como objetivo analisar aí as micro e pequenas empresas da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né, e como elas enfrentam, e desenvolvem processos de resiliência, né, em momentos de crise. Então, o título desse trabalho em específico foi, a resiliência em micro e pequenas empresas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba frente a uma crise. O estudo ele buscou compreender, né, como as crises impactam esses pequenos negócios e como eles constroem resiliência, né, para poder continuar operando, né? Eu acho que não está passando. Foi. Então, as micro e pequenas empresas, elas têm papel essencial, né, na economia brasileira, representam aí quase 90% do total dos negócios formais, são responsáveis por 72% dos empregos, né, gerados, contribuem aí basicamente com 30% do PIB nacional, e no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que é a região foco, né, desse estudo, o número de empresas é também muito grande, né, saltou aí de 225 mil para 270 entre 2020 e 2022, né, que foi um período aí da crise, né, da pandemia e crises econômicas, com destaque para a cidade de Uberlândia, né, que concentra a maior parte desses negócios. No entanto, essa forte presença aí no tecido produtivo também revelou alta vulnerabilidade a crises, né? A pandemia de Covid-19, a alta taxa da Selic, e outros eventos econômicos recentes afetaram diretamente o faturamento e a operação, né, desses pequenos empreendimentos, colocando à prova, né, essa sua capacidade de resiliência. E é por isso que a pergunta, né, pesquisa aí desse estudo ficou como: de que forma uma crise impacta a resiliência das micro e pequenas empresas da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba? O objetivo geral foi analisar o impacto das crises e a capacidade da resiliência organizacional das MPs da região. E, de forma específica, a gente buscou identificar, né, os principais impactos da crise sobre os pequenos negócios, compreender os desafios, né, enfrentados, as estratégias de adaptação, avaliar o papel da transformação digital e da comunicação, né, estratégica, investigar a inovação e a formação de alianças estratégicas. É,
A justificativa, né? A gente tem a justificativa teórica se apoiando aí na importância de compreender a resiliência como competência estratégica, né? Ainda pouco explorada no contexto específico de micro e pequenas empresas. Já a justificativa prática, ela reforça que entender como as micro e pequenas empresas se reorganizam diante das crises, né, nos permite orientar políticas públicas, práticas de gestão, fortalecendo esse setor, né, que é vital aí para a economia nacional e regional. A revisão de literatura ela abordou dois eixos principais, né? O primeiro sobre resiliência organizacional e gerenciamento de crise, que aborda então essa capacidade das empresas, né, de antecipar, responder e se adaptar a eventos adversos, né, mantendo a continuidade desses negócios. E o segundo sobre transformação digital, inovação e comunicação, que explora, né, como as crises aceleram o processo de digitalização e inovação, exigindo aí novas formas de gestão, né, de alianças estratégicas, de comunicação integrada. A partir dessa base teórica, foram formuladas 8 proposições de pesquisa que orientaram a análise empírica, né? Então, as 3 primeiras tratam do efeito direto da crise, né, as 2 primeiras é de impacto e gestão de crise, a terceira é de resiliência. A quarta proposição, a quinta e a sexta, sobre transformação digital e inovação. E, por fim, as 2 últimas relacionam estratégia e comunicação. Essas proposições elas foram testadas empiricamente, né, com base nos relatos dos empresários e também na pesquisa documental. O estudo, então, ele adotou uma abordagem qualitativa, né, apropriada para compreender os significados e as percepções atribuídos pelos sujeitos, né, ao fenômeno da crise. Utilizou-se da estratégia de estudo de casos múltiplos, envolvendo aí 12 micro pequenas empresas da região, e de diferentes setores: tecnologia, varejo, educação, agronegócio, imobiliário, teve de alimentação também, de moda. As técnicas de coleta de dados incluíram aí entrevista em profundidade, pesquisa documental com base em reportagens e redes sociais das empresas e análise de conteúdo aí conforme Bardan. A amostragem seguiu o critério da saturação teórica e todos os participantes foram identificados de forma anônima, né? Essa triangulação entre dados primários e secundários permitiu uma visão mais ampla e rigorosa aí do fenômeno, que a gente buscou, né, que é a resiliência mesmo. Bom, então, os resultados eles confirmaram amplamente que as crises têm impacto negativo nas vendas e na operação de MPEs. Setores como varejo, educação e imobiliário foram os mais afetados pela pandemia e pela elevação da taxa Selic, sofrendo quedas bruscas aí de faturamento, paralisação temporária das atividades. Por outro lado, setores como tecnologia e farmacêutico mostraram-se mais resilientes com casos de crescimento durante o período crítico, né? Observou-se também que a presença de uma gestão financeira estruturada, né, planejada, um controle de custo, né, foi determinante para minimizar os efeitos negativos. E empresas com experiência prévia, né, em crises anteriormente também demonstraram melhor capacidade de reação, né, reforçando então a P1 e a P2, né, de que a vulnerabilidade é menor quando há preparo, né, e estrutura gerencial. Em relação à resiliência organizacional, os empreendedores relataram comportamentos como manter a calma, replanejar estratégias e aprender com adversidades. Em muitos casos, as empresas elas precisaram reconfigurar seus modelos de negócio, migrando para o digital ou ajustando suas equipes. Então, aquelas empresas que estavam buscando iniciar esse processo de transformação digital, elas precisaram de fato acelerar essa etapa, né, para se manter ativa. Então, a resiliência ela se expressou tanto em ações objetivas, né, como reorganização financeira, essa diversificação de produtos, quanto também em aspectos subjetivos, né, como paciência, persistência, fortalecimento emocional. E aí essas atitudes elas permitiram que diversas empresas não apenas sobrevivessem, mas também emergissem fortalecidas, né? Confirmando a proposição 3 de que a resiliência ela contribui positivamente, né, em momentos de crise.
Em relação à transformação digital e à inovação, nós vimos aí que especificamente a crise sanitária de Covid-19, ela atuou como esse acelerador da transformação digital, que muitas MPEs que nunca haviam utilizado plataformas online ou redes sociais passaram a operar em modelos híbridos, né, modelos digitais, com vendas via WhatsApp, e-commerce, marketing digital. Então, os canais digitais eles se tornaram essenciais para manter o contato, né, com os clientes, tentar mantê-los fidelizados, né, gerar receita, o que confirmou também as proposições, perdão, P4 e P5. Além disso, a crise ela estimulou inovação e parceria estratégica, né? Empresas elas começaram a compartilhar recursos, promover ações conjuntas, buscar alianças com universidades, fornecedores e até concorrentes. Essa abertura colaborativa, né, que foi a priori impulsionada pela necessidade, ela mostrou-se fundamental, né, para o fortalecimento coletivo das MPEs, validando também a proposição 6, certo? Em relação às estratégias, né, o estudo ele também revelou que as estratégias adotadas durante as crises não foram pontuais, mas elas se transformaram em práticas permanentes de gestão. Então, entre as principais estratégias observadas estão o planejamento financeiro de longo prazo, a diversificação de receita, né, a adoção de rotinas de governança, como reuniões semanais, divisão clara de tarefas. A comunicação ela se destacou como um dos pilares mais importantes de toda essa estrutura. Ferramentas simples como o WhatsApp, o Trello, o Discord, eles foram citados, né, como essenciais para manter o engajamento das equipes, né, a transparência nas decisões, principalmente no momento em que a distância, né, se tornou necessária. E além da comunicação interna, o diálogo, né, constante com os clientes nas redes sociais reforçou esse vínculo, né, e a confiança, contribuindo para a continuidade dos negócios. Aí confirma-se, né, então, as proposições 7 e 8, demonstrando, né, que a combinação aí de estratégias adaptativas e comunicação eficiente fortalece a resiliência das MPEs. De forma geral, esse estudo ele demonstrou que as crises impactam, né, negativamente as micro e pequenas empresas, mas também despertam competências estratégicas, né, de aprendizado, de inovação e transformação. Então, as empresas que reagiram, né, de maneira mais eficaz foram aquelas que apresentaram, né, uma gestão estruturada, aberta à inovação, à comunicação clara. O estudo contribui, né, teoricamente, ao aprofundar o entendimento sobre resiliência organizacional em MPEs brasileiras e, ao mesmo tempo, oferece subsídios práticos para empreendedores e formuladores de políticas públicas. Como limitações, destaca-se o recorte qualitativo e regional do estudo, e para futuras pesquisas, sugere-se, né, a realização de estudos quantitativos e longitudinais que possam ampliar a generalização aí dos resultados e acompanhar a sustentabilidade das mudanças, né, implementadas no pós-crise. E é isso, muito obrigada. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, Juliane, pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Gostei muito do trabalho também, quero fazer comentários depois. Mas vamos avançando com o próximo trabalho e depois a gente abre para as perguntas e comentários, né? Perfeito. Se o pessoal que estiver assistindo já tiver perguntas e comentários, se quiser ir colocando no chat, a hora que a gente for abrir, eu começo pelas perguntas que estiverem no chat, tá bom? Mas também, se quiserem esperar e aí fazer elas oralmente, também não há problema nenhum. Terceiro trabalho é a Caroline. Caroline e o trabalho Práticas de Contabilidade Gerencial, Desafios no Contexto de Micro, Pequenas e Médias Empresas. Isso. Vou compartilhar aqui. Estamos vendo, só não está em apresentação ainda.
Foi modo apresentação? Não, eu acho que você vai ter que parar, aí colocar primeiro em apresentação e aí compartilhar só a apresentação e não o PowerPoint. Pois é, ontem eu tive essa dificuldade também na apresentação, não consegui deixar em modo apresentação. Né? Não, se você tiver. Porque aqui na minha visualização, se eu coloco em modo apresentação primeiro, eu não s- deve ser alguma coisa de configuração, daí eu não enxergo nada. Ó, não tem problema. A gente tá vendo, ele pra gente ainda tá sem ser no modo apresentação, mas a gente tá conseguindo ver o slide inteiro. Então, E para mim, ele fica em modo apresentação, só que não vai para vocês. Ontem também foi a mesma coisa, eu não consegui mexer, ajustar. Enfim, mas vocês visualizam bem? a gente consegue ler. Então, tá bom. Bom dia, pessoal. Então, agradeço a oportunidade desse momento de compartilhamento aí de pesquisas e troca de ideias e contribuições, né? Um momento muito importante que enriquece as nossas pesquisas. Então, eu sou a Carol, eu sou professora no curso de Ciências Contábeis da UDESC Alto Vale, na Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse trabalho, ele é de um trabalho de conclusão de curso da acadêmica Ana Maria Xavier, né? E partiu dela, né, o interesse em trabalhar as práticas de contabilidade gerencial, mais especificamente os desafios no contexto de micro, pequenas e médias empresas. É um tema de pesquisa que eu, que eu gosto de trabalhar, né? Já tenho trabalhado o contexto de micro, pequenas e médias empresas, mas é um contexto, né, que ainda requer bastante pesquisas e investigação. E o que motivou a realização desse trabalho, que na literatura internacional nós encontramos um estudo bem recente, de Kujala 2023, se não me falha a memória, Kujala 2023, que ele trabalhou com os desafios, e esses desafios categorizados aí em quatro perspectivas, né? E isso brilhou nossos olhos e a gente foi o nosso grande motivador nesse olhar de desafios. Então, a gente contextualiza o trabalho, né, trazendo alguns indicadores das pequenas e médias empresas, né? Então, como a colega falou anteriormente, representa 30% do PIB brasileiro e são responsáveis por 71% dos empregos formais gerados no país. E ainda tem uma grande representatividade na economia, principalmente nos setores de comércio e serviço, representando 75% desse segmento, né? E além disso, são a principal fonte de empregos, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Então, essas práticas de contabilidade gerencial, elas incluem técnicas financeiras e não financeiras, que ajudam aí e dão suporte para a gestão das organizações. E essas práticas, no contexto de micro e pequenas empresas, elas são adaptadas à sua realidade, né? Mas apesar dos benefícios que a gente sabe, né, conhece dessas práticas, no contexto de micro e pequenas empresas se apresentam desafios na adoção, como a limitação de recursos, falta de conhecimento técnico e até mesmo a resistência a mudanças. Então, diante disso, a gente tem como problema de pesquisa quais os desafios para a adoção de práticas de contabilidade gerencial no contexto de micro, pequenas e médias empresas. Então, nossa fundamentação teórica, ela está em torno de trazer as práticas de contabilidade gerencial que são adotadas, né, no contexto de micro e pequenas empresas, e quais são os principais desafios dessas empresas
no que se refere à adoção dessas práticas. Então, quanto à metodologia da pesquisa, ela é uma pesquisa quantitativa, descritiva, então foi realizado por meio de survey. A gente conseguiu uma amostra de 72 micro, pequenas e médias empresas aqui da região do Alto Vale do Itajaí. Nós estruturamos pelo Google Forms e enviamos aí diferentes frentes aí de envio para conseguir a nossa amostra. Então, enviado para sindicatos, associações, WhatsApp, LinkedIn, né, em diferentes situações a gente enviou para conseguir a amostra. Pré-teste realizado com 4 participantes, então a gente teve o cuidado de fazer esse pré-teste por estar vindo aí de uma pesquisa internacional, né? E também essa pesquisa do Kujala, ele conseguiu fazer essas 4 categorias de desafios com base em entrevista. E a gente adaptou, então, as entrevistas num contexto aqui para fazer o levantamento, né? Então, a gente fez esse pré-teste para verificar se as nossas questões estavam atendendo e sendo claras para atender o nosso objetivo. Então, esse questionário estruturado em escala Likert. Então, a gente tem as variáveis de prática de contabilidade gerencial, que a gente se embasou em USNE 2023, que ele trabalha também, né, mais categorizado, com práticas de sistema de custeio, sistema orçamentário, sistema de avaliação de desempenho, sistema de apoio à decisão e estratégias, e os desafios, que é os desafios quanto à própria organização, quanto aos sistemas, quanto ao pessoal, né, e quanto aos recursos. Então, quanto à nossa amostra, a gente teve aqui uma maior participação do masculino, né? O pessoal aí numa faixa etária de 31 a 40 anos, com ensino superior completo, a grande maioria, mais de 10 anos de tempo de atuação na função, e né, a metade dessa amostra foi respondida aí pelo sócio proprietário da empresa, seguido aí de gerente, né, gerente e diretor, os respondentes do questionário. Também uma maior parte, a maioria, quanto à atividade da empresa foi da indústria. Essas empresas estão no mercado de 6 a 10 anos, né, a maior parte, sendo que aqui a gente tem uma distribuição aí de tempo, seguido de empresas com acima de 30 anos. E a maioria possui até 9 funcionários. Então, uma síntese, né, dos resultados quanto à prática de contabilidade gerencial. Quanto ao sistema de custeio, a gente obteve nas respostas o uso mais frequente do custeio padrão e custeio por processo, né? Isso muito está direcionado aí a maior parte dos respondentes ser da indústria, né? Então, utilizo o conceito aí de olhar o custo planejado, o custo realizado e o custeio de todo o processo de fabricação. Quanto ao sistema de orçamentário, a gente verifica um uso maior dessa amostra, com base nessa amostra no fluxo de caixa e orçamento de compra, né? Então, a gente percebe aqui um foco, uma atenção maior na questão financeira e operacional da empresa. Sistema de avaliação de desempenho, o crescimento das vendas e fluxo de caixa. No apoio à decisão, análise de rentabilidade do produto e análise do ponto de equilíbrio. E quanto às estratégias de contabilidade gerencial, o que a gente percebeu, né, foi foco em preços estratégicos e o monitoramento dos preços e da posição dos concorrentes no mercado, até mesmo para estabelecer esses preços estratégicos aí de vendas, olhando para os concorrentes, né? Então, esse foi o cenário
principal das práticas. Eu não trago aqui na apresentação, mas tem um item que chamou muita atenção, que é a questão de controle de estoques, que é um item que quase não é utilizado no contexto de micro e pequenas empresas, né? Então, fica evidente que no artigo, a gente traz esse resultado no artigo, só não trouxe aqui na apresentação, que controle de estoque é pouco utilizado no contexto dessas empresas. Então, quanto aos desafios, os principais desafios encontrados, né, dos que a gente investigou. Quanto à organização, então, eles relatam que o grupo, né, os gestores, que ditam, então, o uso dos controles gerenciais, e que o outro desafio é que a produção é focada em cliente de pequenas séries, né, o que é também um desafio. Quanto ao sistema, a gente verificou que o sistema, um dos desafios é por coletar dados de várias fontes, então a integração do sistema é um desafio nessas empresas. E a coleta de dados e a correção dos dados inseridos também se apresentam como desafio. Quanto à questão pessoal, o principal desafio é o conhecimento e o comportamento das pessoas no uso de práticas de contabilidade gerencial e também a resistência a mudanças. Quanto ao recurso, aqui a maioria relatou que até mesmo o uso do Excel requer um aprendizado e tempo, né? Então, a gente está falando aqui de práticas de contabilidade gerencial que não necessariamente precisa de um sistema totalmente estruturado no contexto dessas empresas, mas que práticas que podem ser usadas, estruturadas com planilhas de Excel, né? E aqui é um item que chama atenção que os respondentes relataram, né? Que até mesmo o uso do Excel, então, requer tempo e aprendizado. E a falta de tempo e conhecimento na implementação e uso de determinadas práticas de contabilidade gerencial. Então, o que a gente percebe, assim, uma visão geral de conclusões, né? Quanto aos desafios que é a limitação de recursos, tempo, conhecimento, ferramentas, resistência e falta de domínio técnico, né? Então, a gente vê aí uma necessidade de apoio à gestão, especialmente, no contexto das micro, pequenas e médias empresas. E para a adoção eficaz dessas práticas de contabilidade gerencial, a gente vê a necessidade, então, de uma capacitação, né, de uma cultura de planejamento e também a promoção de integração de sistemas, né? A gente encontrou algumas limitações no trabalho, principalmente quanto à obtenção de respostas, então a gente está com dificuldade não só mesmo nessa pesquisa, mas em outras desenvolvidas de levantamento, que é obter uma amostra representativa e a escassez de estudos que abordem aí especificamente os desafios enfrentados por essas empresas no que se refere às práticas de contabilidade gerencial. Então, estudos futuros podem ampliar a pesquisa aí para outras regiões e municípios, né? E como contribuição, então, do estudo, a gente verifica, então, assim, a necessidade, né, de maior capacitação, de maior suporte, de auxílio e de criar também uma cultura voltada aí à profissionalização da gestão dessas empresas. Agradeço. Obrigada mais uma vez. Muito bom. Obrigado, Carol, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela apresentação. A gente tem aqui alguns comentários que a gente, assim que a gente acabar, a gente
passa para todo mundo, dá para ler, mas a gente reforça os comentários. Mas antes disso, vamos para o nosso último trabalho, o trabalho do Júlio. É o trabalho que fala sobre fatores de decisão para a adoção da tecnologia blockchain por pequenas e médias empresas brasileiras. Bom dia. Bom Consegue dia, ver o trabalho? perfeito, tá em apresentação, tá perfeito. Tá. Então, bom dia, senhoras e senhores. O trabalho ele é derivado da minha dissertação de mestrado, no qual eu investiguei os fatores determinantes para a adoção da tecnologia blockchain por pequenas e médias empresas brasileiras. Sou orientado pelo professor Dr. Renato Teles, que é filho da USP, né? Graduação, mestrado e doutorado, está aí na sessão. E demais companheiros de doutorado, como Giovanni Zago, Roberto Bernardes e o Kenji. Pois bem, a apresentação eu sigo essa agenda, né, composta por essa introdução que faço neste momento, seguido pela fundamentação teórica, metodologia ou procedimentos metodológicos, análise dos resultados e conclusões, findando pela conclusão, em que eu listo as principais contribuições, possibilidades de estudos futuros, limitações, também cito um pouco da bibliografia e agradecimentos. Pois bem, a gente decidiu desenvolver uma dissertação sobre blockchain porque a área de concentração do nosso programa ela é de redes, né? O blockchain ele é uma rede que foi desenvolvida no white paper de Satoshi Nakamoto, em 2008. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Bitcoin, né? Que é uma criptomoeda muito famosa. O blockchain, portanto, é a tecnologia que proporciona esse ecossistema. É integrante da indústria 4.0, um grande guarda-chuva, né, que agrega big data, drones, inteligência artificial, computação na nuvem, robótica avançada, automação. A tecnologia blockchain, nesse sentido, ela se caracteriza pela descentralização, transparência e segurança, inclusive segurança é uma das variáveis do nosso modelo. Entretanto, apesar das suas inúmeras vantagens, né, na dissertação eu listo mais de 20, ela possui adoção incipiente no Brasil, especialmente no contexto das pequenas e médias empresas. Eu não vou aqui tecer a justificativa, né, por esse ambiente das pequenas e médias empresas, já foi largamente discutido pelas apresentadoras dos trabalhos anteriores. A gente sabe que as pequenas e médias empresas são muito importantes, né, para a geração de emprego e renda no país, especialmente numa economia emergente do sul global, como é o Brasil. Utilizamos como lente teórica para fazer a nossa pesquisa quantitativa o framework TOI, né? TOI de Technology, Organization, Environment, tecnologia, organização e ambiente, para compreender a adoção de inovações. Por que utilizamos esse framework? Porque ele é mais adequado ao contexto organizacional, diferente do DOI, o TAM, o TPB, o TAUT, que é mais vinculado ao indivíduo. Dado esse problema de adoção, surge a seguinte questão de pesquisa: em que medidas variáveis do framework TOI influenciam a intenção de adoção de tecnologia blockchain no contexto das pequenas e médias empresas no Brasil? A relevância reside em compreender como tais fatores podem apoiar o desenvolvimento de estratégias eficazes para fomentar a difusão do blockchain no ambiente empresarial, especialmente em economias emergentes, como é o caso do Brasil. Aqui nós temos uma representação do framework, né, em suas 3 dimensões, como tecnologia, organização e ambiente. A formatação original ela é de Tornatinsky e Fleischer, né, de 1990. Aqui nós temos um lápide, né? Oliveira e Martins, que citaram eles. Temos aqui as nossas hipóteses, né?
trabalho de abordagem majoritariamente quantitativa, cuja coleta de dados foi um questionário, uma survey de 26 questões, de escala Likert de 5 pontos, cujo tratamento foi a modelagem de equações estruturais, utilizando o software Smart PLS4. Portanto, as nossas 5 hipóteses, né, de variáveis que vão desde variáveis tecnológicas até variáveis organizacionais e ambiental. A hipótese 1, a compatibilidade da tecnologia blockchain influencia positivamente a intenção de adoção pelas PMEs. A complexidade da tecnologia blockchain influencia negativamente a intenção de adoção pelas PMEs. Essas duas variáveis são variáveis tecnológicas, tá? A hipótese 3, nós temos aqui uma variável ambiental, né, do E, environment. A pressão competitiva influencia positivamente a intenção de adoção pelas PMEs. As duas últimas variáveis são variáveis organizacionais. A segurança proporcionada pelo blockchain influencia positivamente a intenção de adoção. E H5, o suporte regulatório influencia positivamente a intenção de adoção pelas PMEs. Aqui uma representação gráfica, né, de todas as hipóteses. Essas hipóteses elas tinham sido validadas anteriormente num trabalho no Egito, tá? Os autores Hannah, Harun e Gohar. Essas variáveis anteriormente também são largamente suportadas pela literatura. O método, como já tinha citado anteriormente, de abordagem quantitativa. Houve, no mês de agosto do ano passado, um pré-teste com 17 gestores, para que em setembro fosse transmitido o questionário para 159 gestores de PMEs, majoritariamente alocados na Grande São Paulo, com atividades via survey. Questionário ele consta do apêndice da dissertação, né, de escala Likert de 5 pontos, 5 variáveis independentes e uma variável dependente, que é a intenção de adoção de tecnologia blockchain. Variáveis integralmente validadas em estudo anterior no Egito, Hannah, Harun e Gohar, e o tratamento pela modelagem de equações estruturais com software Smart PLS4. Aqui, a título de resultados, né, eu coloquei como sigla CP de compatibilidade, CX de complexidade, PC de pressão competitiva, SG de segurança, SR suporte regulatório e AB de intenção de adoção de tecnologia blockchain. Aqui o N são 159 gestores, tem a média, desvio padrão, a frequência, né? A escala Likert, ela vai de discordo totalmente, que é 1, para concordo totalmente, que é o 5, né? O quadro 2, os resultados aqui de fator de inflação de variância, fator de Cohen, o coeficiente de determinação, que é o R quadrado, e o R quadrado ajustado, né, 0,635, já mostra uma boa capacidade de explicação do modelo. A gente observa também que somente 2 variáveis elas foram suportadas pelo modelo, né? A compatibilidade e complexidade. Isso é importante porque discorda de grande parte da literatura. Eu fiz uma comparação com estudos que vão desde Austrália, Coreia do Sul, Índia, Malásia, Egito, e os estudos no Brasil, eles só confirmaram as variáveis de compatibilidade e complexidade. Pressão competitiva, suporte regulatório e segurança, os resultados foram muito discrepantes em relação aos estudos no exterior. Inclusive na Índia, né? Na Índia, segurança foi a variável melhor avaliada. E no Egito, o trabalho de Hannah, Harun e Gohar, todas as variáveis foram validadas, né? Enquanto que no Brasil, somente 2 foram sustentadas e suportadas pelo modelo. Aqui nós temos o modelo estrutural resultante, né, da modelagem de equações estruturais.
De forma que, nas considerações finais, podemos dizer que se atingiu o objetivo de mensurar as influências das variáveis no framework TOI na pesquisa e investigar a intenção de adoção da tecnologia blockchain no contexto das pequenas e médias empresas brasileiras, apenas compatibilidade e complexidade, variáveis de ordem tecnológicas, influenciaram significativamente a intenção de adoção nas pequenas e médias empresas brasileiras, diferentes do Egito, né, o trabalho de Hannah Harun e Gohar, todas as variáveis foram suportadas pelo modelo. Os resultados reforçam a importância de analisar a adoção tecnológica, considerando contextos específicos. Isso vale tanto para as implicações teóricas, gerenciais e sociais, mesmo quando se utiliza um framework robusto como o TOI. Eu lembro que na minha banca, tanto na qualificação quanto na defesa propriamente dita, o TOI foi considerado um modelo mais robusto, né, para esse tipo de pesquisa. O sucesso da adoção do blockchain depende mais da percepção de alinhamento com processos do que a capacidade de absorver a complexidade tecnológica, fatores externos, né? Aqui a gente está buscando já uma submissão para artigo, então a gente está reforçando a nossa revisão de literatura e comparação com estudos, porque grande parte dos trabalhos sobre tecnologia blockchain eles se desenvolve como estudos revisionais. Trabalhos empíricos, sobretudo quantitativos, não são a maioria quando se tratam da tecnologia blockchain. A disseminação do blockchain ainda carece no Brasil de um ecossistema maduro, né? A gente tem muitas barreiras à entrada, sobretudo em pequenas e microempresas, a gente possui dificuldades de infraestrutura, isso na minha revisão teórica já era analisado, especialmente em economias emergentes. Também, para a generalização dos resultados, né, a amostra de 159 gestores não é uma amostra probabilística, ela restringe a generalização dos resultados. E, por fim, acreditamos aí que uma agência de pesquisa ela possa explorar a adoção dessa tecnologia em outros contextos, inclusive agregando outras tecnologias da indústria 4.0, como a internet das coisas, outro contexto como logística, turismo e até mesmo saúde. De forma que aqui nós temos um resumo das nossas referências bibliográficas e agradeço às senhoras e senhores pelo seu tempo e mantenho à disposição pelos esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado, Júlio, pela apresentação. Parabéns pela dissertação. Parabéns, professor Renato, pela condução também. Excelente trabalho. Vou pedir só para você encerrar o compartilhamento, Júlio. E aí eu vou convidar, né, as pessoas que estão por aqui. Vou chamar o trabalho por trabalho, então queria começar com o trabalho da Camila, né? O trabalho que fala sobre as lacunas. Deixa eu pegar o título completo. Ele é os desafios e oportunidades na gestão de processos e negócios em PMEs, né? E para a revisão sistemática da literatura. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão. Exato, Júlio. O Guilherme, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela oportunidade de assisti-los. Gostei dos trabalhos. A minha pergunta, basicamente, em relação ao trabalho da Camila, sobre pequenas e médias trabalhando BPM,
é basicamente no seguinte sentido: essas empresas, elas não atuam de maneira muito intuitiva, de modo que não dê para os gestores aplicarem os principais fundamentos do gerenciamento por processos de negócios. Camila, você sente que, pelo menos baseado na sua amostra, determinadas melhores práticas que o BPM sustenta não tem condições de serem efetivamente aplicadas nesses pequenos negócios, muito mais porque são negócios geridos na base simplesmente da intuição do dono do negócio, do pequeno empreendedor? Eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião e peço desculpas a todos pela falta de luminosidade do espaço onde eu estou. Obrigado, professor. Eu não sei se a Camila Eu creio que ela não esteja nos escutando, será? talvez ela falou que teria que se talvez Esta vez ela está a dar aula. eu não fui eu que fiz o trabalho, Guilherme, mas eu entendo que realmente é uma questão importante, né? Eu tenho pesquisado pequenas e médias empresas, sobretudo na estrutura de startups. E quando a gente fala de startups, isso já é um pouco mais estruturado. Mas quando a gente fala de microempresa, né, e aí o microempreendedor individual, principalmente quando a gente pega desde médicos né, e não é uma questão de faturamento, porque às vezes tem médicos que faturam muito e tem pouca estrutura, né, e tem até negócios que faturam pouco e também tem pouca estrutura. Eu acho que isso com certeza é um desafio, né? Essa parte de gestão de processos. Eu acho que com certeza é um tema importante. Se a Camila estiver ouvindo, eu quero fazer duas sugestões, que eu li os 4 trabalhos, e no caso dela eu vou fazer a sugestão na parte da discussão dos dados, como ela aborda barreiras, adaptação, benefícios e fatores, trazer um quadro, né, compilando os achados da revisão por bloco, porque ela traz isso, inclusive, nas conclusões e tudo mais. Então, acho que trazer esse quadro, resumo, né, evidenciando, eu sou muito a favor de quadros, tabelas, figuras, porque isso torna visual os achados. Eu acho que isso pode trazer uma contribuição ali para o trabalho dela. Mas excelente questão, Guilherme. Eu acho que pensando em melhoria de processo, em estruturar processos, eu acho que isso deve ser uma dor, né, grande para as micro, principalmente, né? Muito bem. Então, acho que a gente consegue ter um pouco mais de tempo de discussão para os outros trabalhos. Vou falar agora do trabalho da Juliana. Resiliência em micro e pequenas empresas da região do Triângulo Mineiro. Eu vou abrir para comentários, dúvidas, sugestões. Enquanto o pessoal pensa nas perguntas, Ju, eu quero fazer uma sugestão para o seu trabalho. Inclusive, né, é até uma coincidência para o senhor Renato estar aqui, porque quando a gente estava no Enampad, teve trabalhos na sessão que ele estava moderando sobre crises, né? E tinha um colega dele, que eu não lembro agora o nome, que também era especialista em crises. E a sugestão foi muito parecida com a que eu vou te dar agora, que eu dei para aquele trabalho, que é a gente tentar categorizar tipos de crise. Então, porque assim, ó, uma coisa é eu ter que lidar com crises econômicas. Outra coisa é eu ter que lidar com uma crise ambiental, por exemplo, o Brumadinho. Outra coisa é eu ter que lidar com a pandemia, né? Sim. São crises diferentes e talvez isso impacte na resiliência ou na forma com que elas se comunicam, que elas inovam, que elas geram, né? Então, talvez tentar trazer essa contribuição de qual crise, né, a gente está abordando e para entender se aqueles resultados serviriam para qualquer tipo de crise ou isso serviria muito bem no contexto de uma crise econômica, ou numa crise ambiental, ou numa crise de imagem, ou numa crise, né? Eu imagino que isso possa ser relevante.
E a segunda, Eu também acredito, professor. Até agradeço, Leonardo, pela consideração, pela, né, dica. Porque realmente, assim, a ideia quando eu iniciei o doutorado, estava muito em alta essa questão da pandemia, né? Então, o foco ainda era avaliar a crise mais especificamente da pandemia. Mas com o passar do tempo, com a saturação já, assim, de artigos que buscavam avaliar especificamente a pandemia, a ideia foi expandir um pouco. Então, dentro da pesquisa em si, eu já fiz perguntas, né, dentro do meu roteiro de entrevista, já tinha perguntas de outras crises no geral, mas era para que a pessoa, né, para que o empreendedor ele buscasse ali a última crise que ele viveu e ele refletisse um pouco sobre aquilo. De fato, seguindo, né, para essa lógica, a gente deixa de ter essas considerações em relação à categorização, né? se houveram informações nas entrevistas, eu acho que você não precisa refazer o trabalho, mas trazer esse insight. Olha, esse entrevistado estava pensando nesse tipo de situação, né? Então, eu acho que isso, ou tentar trazer o que eles consideraram crise, né? Então, será que o que eles consideram uma crise é o que a literatura considera uma crise, né? Então, acho que isso... e acho que as entrevistas que você fez devem ter alguns insights com relação a isso. E é legal a gente agora voltar e talvez ouvir as gravações ou as transcrições, porque a gente acaba percebendo detalhes que a gente não percebe quando a gente está fazendo a primeira vez, né? Então, e a segunda Exatamente. sugestão que eu queria te dar, eu sei que tem uma limitação de espaço no SEMEAD e isso mata a gente na hora de submeter. Mas, assim, seu trabalho ficou tão legal e a hora que chegou na conclusão, ela ficou tímida. E eu acho que você tem tantas contribuições para trazer que poderia explorar mais na conclusão, principalmente as contribuições dos seus achados, sabe? Mas foi de fato assim uma limitação que a gente teve que fazer para o SEMEAD, porque o artigo original mesmo ele estava ali com 40 páginas mais ou menos, porque tinha todos os trechos de falas também, né? Explicando. Não, e toda vez que a gente vai se submeter para o SEMEAD, é esse esforço, né? E por um Sim, lado é bom, porque ajuda a gente a se submeter para uma revista agora, mas por sim, outro a gente acaba tendo que cortar coisas que, enfim, são importantíssimas. Então tentar achar ali um equilíbrio para a sua conclusão não ficar tão tímida, porque você tem achados muito legais durante o artigo, né? Trazer eles de novo para as conclusões, para as contribuições lá no final, tá bom? perfeito. Obrigada. Deixa eu ver os comentários, estou sem som nenhum. Ah, tranquilo, Renato, tranquilo. Estamos lendo por aqui, mas obrigado aí pela presença. Obrigado pela presença. Professor, Oi? só um comentário em cima do trabalho da Juliane e em cima do seu comentário. Meio que até um complemento, assim. Claro que uma questão para você ajustar no trabalho atual, tá? A gente falou do espaço e o trabalho já está redondinho, beleza. Mas uma coisa é você pensar para frente aí. Da forma que o professor Leonardo falou dos tipos de crise, eu complementaria com a ideia de, tudo bem, o cara enxergou ali um tipo de crise, você fez uma tipologia de crise, beleza, e para cada um desses tipos de crise, você pode ser levado a formas diferentes de resiliência. Você tem movimentos de resiliência já bem definidos. Por exemplo, ajustar teu resultado, ajustar processo, sair daquele jogo, sair daquele processo, tudo isso são mecanismos de resiliência. E aí eu acho que, em vez de falar só em ter resiliência ou não ter resiliência, mas que tipo de resiliência? Como eu Perfeito. desenvolvo resiliência? Minha resiliência me leva para onde? A ajustar recurso, a ajustar produto, a mudar o cenário onde eu estou atuando, mudar o mercado, mudar meu tipo de cliente, mudar a forma de financiamento, tudo isso, entendeu? São reflexões legais, você tem uma tipologia, você tem uma literatura legal aí sobre resiliência, que você pode explorar essas formas, esses mecanismos de resiliência,
inclusive com teorias por trás, assim, você pode escolher teoria da agência, você pode escolher RBV, capacidades dinâmicas, redes sociais, aí fica a critério, você se diverte no parquinho que você quiser. Mas eu acho que dava um complemento legal, assim, você associar o tipo de crise com a forma de resiliência. Ótimo, E, nossa, muito bom. Bem é, colocado, professor Glauco, eu agradeço. teoria institucional é uma das preferidas da casa também, professor. Eu só vou fazer o complemento do complemento agora, porque você me puxou um gancho que eu não tinha pego aqui. Então, de repente, estudar como que essas pequenas empresas institucionalizaram esses processos, né? E aí a teoria institucional, ela discute tanto a forma de institucionalizar os processos, quanto a o isomorfismo, né? Então, será que elas copiam o que as outras pessoas fizeram, né, para ter resiliência e sobreviver? Ou será que existiu, por exemplo, uma pressão coercitiva e tiveram que tomar ações que foi por pressão de legislação, do tipo, o lockdown foi um exemplo Foi. É, coercitivo. e eu vou falar que, assim, aí já é um problema que eu estou tendo, um problema bom, na verdade. Ontem eu apresentei um trabalho que ele agrupa ali teoria institucional, as pressões institucionais lá de Marshall e Powell, ah, com aprendizagem experiencial, a teoria do Kolbe de aprendizagem experiencial, para tentar ali colocar o empreendedor sustentável, né? A gente fala de empreendedorismo sustentável à luz dessas duas teorias. E aí a gente montou um framework e uma agenda de pesquisa para desenvolver isso. E um dos comentários que a gente recebeu do professor Sadal, lá da FEI, foi assim: olha, teoria institucional, legal, bonito, gosto, mas pensa em neo-institucionalismo, porque você já tem mais criticidade ali, e aí vai ao encontro do que o professor Leonardo está falando. A gente até tem outras teorias para abordar isso, para olhar o papel do empreendedor, olhar o papel do gestor lá da micro e pequena empresa, as partes interessadas ali, os envolvidos ali no processo, também tem um caráter sobre como desenvolver essa resiliência, como se posicionar frente a essas crises. Então, olhar também para o indivíduo ali também dá alguns achados bem interessantes. Muito bom, muito bom. Na, Professor Glauco, quando você diz indivíduo, você está dizendo o gestor principal, o dono do negócio? É esse Sim, indivíduo? esse é um cara para você investigar, mas imagina que o gestor financeiro, digamos que você escolhe lá crise financeira. Beleza, o dono da empresa vai ter um papel, porque é pequena, micro, e ele faz tudo ali dentro. Mas e o gestor financeiro? Esse cara tem mais agência ainda durante essa crise, entendeu? os meus alunos do mestrado, eu dou aula no mestrado de governança, então a gente estuda muito a participação dos conselhos, conselho consultivo, por exemplo, né? E aí é uma outra perspectiva no momento de crise completamente distinta, né? Até porque, como conselheiro consultivo, a gente não tem a pressão, né, de sobreviver ou ter que pagar, né, as coisas. Então, e aí acho que tem muitas perspectivas, né, desse trabalho. Glauco, gostei tanto dos comentários que na próxima você vem de moderador e eu venho de suporte, tá, cara? Porque muito bom, excelentes comentários. Muito bom. Ô, Guilherme, você tava com a mão erguida, eu não sei se foi para falar nesse trabalho ou se era do outro. Se você tiver algum comentário, pergunta. Não, eu tinha me confundido aqui, professor, desculpe. Não, fique em paz, fique em paz. Muito bem. Mais algum comentário ainda para Juliana? Legal. Então, parabéns, Juliana, pelo trabalho. Muito obrigada aí pelas considerações, pessoal. Espero que você publique logo o seu trabalho. Obrigada. Na sequência, nós temos a Caroline, que eu trabalho práticas de contabilidade gerencial, desafios das micro e pequenas empresas. Vou abrir para sugestões, comentários, perguntas. Enquanto o pessoal vai criando coragem, eu vou aqui
Eu também li seu trabalho, Carol. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela discussão. A minha sugestão ali é que, assim, ó, no seu título você quer trazer os desafios, né, das pequenas e médias empresas. E aí, na análise e discussão, você traz uma parte descritiva muito legal, falando de quais são as ferramentas, de quais são as ações que eles fazem, mas eu acho que ficou tímido na parte de você discutir os desafios em cada bloco. Eu sei que você traz essa parte, inclusive você põe a figura com os bullets ali, mas talvez escrever ali meia página, uma página no máximo, tentando se aprofundar um pouco mais em desafios, né? Desafios específicos. Será que esses desafios são mais temáticos, né? Então, quando eu consigo olhar a organização, né? Quando eu consigo olhar os sistemas, quando eu consigo olhar pessoas ou recursos, será que existe mais ou menos desafio quando eu olho uma ferramenta específica, quando eu olho, sei lá, eu fiquei pensando só em gestão orçamentária, o quanto que de discussão que poderia ser dado nesse sentido. Semana passada teve o Congresso Ibero-Americano de Contabilidade e Gestão, né, de Controladoria. E na sessão que eu estava apresentando meu trabalho, tive a sorte de ter o professor Lavarda lá fazendo comentários. E foi uma sessão específica sobre indicadores. Tinha muitos trabalhos sobre indicadores. E o indicador lá, de acordo com o Otto, ele tem os desafios, né, da implementação, o design, implementação, processo e revisão. Então, cada pilar desse daria uma discussão profunda com relação a desafios de fazer o design orçamentário, ou design do sistema de indicadores, ou design dos sistemas de custo, né? Quando eu olho para, por exemplo, o ajuste, depois que eu estou usando, né, revisar o que está pronto, então, os desafios para eu revisar a gestão de custos, para eu revisar os meus indicadores, para eu revisar a gestão orçamentária. Então, talvez trazer uma profundidade um pouco maior em quais são esses desafios e até talvez categorizar ali, fazer a metodologia Plestes, eu não sei como fala, se é Plest, seu sobrenome, a metodologia, a tipologia Plest de desafios, né, da implementação para pequenas empresas. Aham. Eu anotei aqui, né? Tô com a cabeça baixa aqui porque eu tô anotando o que você comentou. E essa questão de relacionar e verificar desafios específicos de cada prática, daria para aplicar uma técnica estatística, né, para correlacionar, e como a gente tem as práticas e tem os desafios, de tentar identificar qual desafio está relacionado às práticas. E daí eu não sei se eu já tinha, né, pensado sim, mas eu não sei o que seria o mais adequado em questão de estatística que me traria esse resultado de uma maneira legal. Carol, assim, ó, como o seu trabalho não foi feito com o objetivo de ter uma estatística mais inferencial, talvez olhar um Q quadrado, tentando ver as empresas que tiveram um desafio específico, né? E ver os desafios que eles mencionaram, ele pode trazer resultados interessantes sem precisar de uma estatística muito robusta ou um questionário que teria que ser feito para isso, entende? Então, como esse questionário já não nasceu para isso, talvez um Q quadrado ele já te ajude a perceber do conjunto de indivíduos, eram 76, eu não lembro o tamanho da sua amostra, Aí, mas não era uma amostra 72. tão pequena, para ver se os grupos eles se diferenciam, né? Então, será que os grupos que têm orçamento, eles percebem mais o desafio A, B ou C, né? Talvez você consiga alguns resultados interessantes nesse sentido. Aí teria que olhar a base de dados para investigar um pouco mais, mas alguém bom de estatística consegue te dar um bom suporte nisso aí. Ah, legal. Já anotei aqui também. Muito bom. Comentários, sugestões? Bom dia. Dando a sugestão aqui ao trabalho da Carolina. Eu acho que a questão, por exemplo, de olhar
a contabilidade nas PMEs, é uma questão complexa devido aos desafios que as empresas enfrentam, principalmente as PMEs. Você tem questão de conta. Eu, por exemplo, olho o teu trabalho e eu recorro logo às contas, a organização das contas das empresas. Então, ir para esse lado em que o professor Leonardo estava a dar sugestão, eu não sei se o qual seria adequado para tentar chegar às empresas a entender realmente esse processo de orçamento, se é adequado, quais são os desafios que as empresas enfrentam. Porque ir do lado estatístico, do ponto de vista de análise, é um pouco complexo, porque quando a gente analisa a contabilidade, não tem a base de dados como se a gente tivesse a fazer uma busca de organizações, por exemplo, nós já olharmos num campo, por exemplo, como é que é a inovação, por exemplo. Então, é uma questão de números que depois para materializar isso é um pouco complexo. Tá vendo? Era desse lado que eu estava sugerindo. Obrigada, Joaquim. É, de Eu nada. penso em, de repente, seguir com a pesquisa, né? Criar um grupo de pesquisa, um projeto de pesquisa. Acho que tem muita coisa bacana que pode ser aprofundada e avançar nesse sentido. É, E é, Inclusive, a gente tem esse trabalho também, ele tem uma articulação aí com um projeto de extensão que a gente tem aqui, de desenvolver controles para as pequenas e micro, pequenas e médias empresas, né? Então, a gente está fazendo aqui uma articulação também entre a pesquisa e a extensão. Está sendo bem bacana os resultados que a gente também está tendo com extensão nesse sentido. legal. E aí é um dos nossos desafios, né? Até com a curricularização da extensão, que a gente transforme as pesquisas em produtos práticos, né? Que a gente consiga transformar isso em projetos, né? Para a faculdade. E reforçar aqui o comentário do Júlio, que parabenizar, né? Trazer um trabalho de graduação no Congresso SEMEAD é algo muito louvável, assim, né? Porque a gente sabe que nem sempre é fácil tirar bons trabalhos dos TCCs de graduação, e aí deixar essa referência aqui, esse comentário, se tivesse uma ata da nossa reunião aqui de conselho, deixar isso registrado em ata, né? Porque é algo realmente fantástico trazer um trabalho da graduação. Parabéns pela orientação, parabéns para o aluno. Obrigada, professora. Obrigado por lembrar da avaliação, Renato. E, por último, o trabalho do Júlio, fatores de decisão para quadros, perdão, fatores de decisão, deixa eu pegar aqui o título completo, fatores de decisão para a adoção de tecnologia blockchain por pequenas e médias empresas brasileiras. Eu queria começar abrindo para comentários, sugestões. Deixa eu pegar aqui o link. É esse aqui, ó. Esse aqui. Isso, obrigado. Joaquim tá mais rápido. Obrigado, Joaquim. Trabalho do Júlio, do professor Renato. Alguém tem algum comentário, sugestão? Júlio, eu publiquei um trabalho, acho que foi o ano passado, retrasado, sobre o blockchain. E você falou uma coisa que para mim fez muito sentido, que a maioria dos trabalhos que eu vejo, inclusive o que eu publiquei, era uma revisão, né? É uma discussão numa perspectiva mais teórica. Cara, e é muito difícil a gente ver trabalhos empíricos nesse sentido. Cara, e bons trabalhos empíricos, né? Trazer equação estrutural, trazer eu admito que, lendo o trabalho, eu vou lendo com o olhar de editor, né? Eu sou editor-chefe da revista Liceu lá da FECAP, e aí você vai procurando as críticas. Ah, será que falou do gap teórico? E aí o gap estava lá. Pô, será que ele fundamentou as variáveis do modelo que ele testou? Putz, estava fundamentado. Será que ele apresentou... E aí você vai encontrando, né? Será que ele discutiu? E aí eu admito que foi difícil achar aqui críticas, e aí acho que não é nem crítica, acho que é uma sugestão, porque você traz na sua apresentação, e olha que legal, porque eu não tinha ainda encontrado críticas assim, para fazer que eram tão interessantes.
E eu acho que a sua apresentação me ajudou a pensar numa sugestão que seja legal. Que você trouxe na apresentação a discussão com outros trabalhos, falar, ó, teve gente que corroborou, teve gente que foi contra, teve gente que foi a favor, teve gente que foi crítico. Talvez tenha isso na sua dissertação e por causa do limite do SEMEAD a gente não conseguiu evidenciar. Mas os meus amigos aqui que fazem banca comigo falam que eu sou o maluco dos quadros, né? Tudo que eu pedindo quadro, quadro, quadro. E aí, talvez, pensando numa revista, caiba um quadro, né? Onde você coloca lá o que foi confirmado, o que não foi confirmado, trazer os autores, né? Que corroboram e que são contra o que você achou. Você deve ter isso já até organizado, mas trazer isso no paper que você está trazendo, sabe? Esse quadro, eu tenho ele, o comparativo, né? Ele ultrapassa uma página. A minha dificuldade agora para submeter o artigo é que, por exemplo, ele tem uma família de apêndices, né? Uma família de quadros, tabelas, né? E como se trata de um trabalho quantitativo, então, anteriormente também tem estatística descritiva, são 159 respondentes, a maior parte são do estado de São Paulo, mas tem de todo o país, e de vários tipos de pequenas e microempresas, né? O desafio, até converso muito com o meu orientador, é realmente sintetizar e escolher o que é mais importante para entrar no periódico, porque há limitações, né? Não somente de páginas, mas também de palavras, caracteres, e o que eu acho que tem de maior valor neste trabalho é que variáveis que foram largamente validadas em outros contextos, aqui no Brasil virou uma espécie de jabuticaba, né? Só as variáveis tecnológicas elas foram sustentadas, suportadas pelo modelo. Isso foi bem curioso porque antes de aplicar a modelagem, o questionário estava com a ideia de que seria tudo validado e o resultado foi totalmente diferente. E converso com o meu orientador direto sobre isso, meu orientador, ele é fã aí das tecnologias da indústria 4.0. Eu jamais imaginava um dia estar pesquisando sobre esse tipo de assunto, né? Agradeço ele aqui publicamente, né? Mas quando a gente participa de seminários de pesquisa, quando eu falo que eu estou pesquisando, o pessoal já sabe que é meu orientador. Ah, você é orientado pelo professor Renato Teles. Eu falo, putz, grilo, cara. E eu vou, assim, confessar também uma outra brincadeira aqui, que essa dissertação, é lógico, deve render uma publicação em periódico científico, mas ele também criou uma família de publicações não somente científicas, mas também em blogs, não somente científicos, tá? A minha profissão, eu sou militar do Exército Brasileiro, eu tenho, só por causa dessa dissertação, aí, 30 artigos no blog do Exército, no DefesaNet. Então, assim, o negócio vai criando um monstro que a gente não consegue domar, né? O meu orientador não sabe, mas teve um desses pequenos artigos aí que foi até citado na China. Meu, Preocupado aí por isso. e uma das cobranças que nós temos na academia, né, é o quanto de impacto a gente consegue gerar com as nossas pesquisas. E acho que isso é uma consequência de um bom trabalho gerando impacto, né, gerando impacto no mundo profissional. Parabéns por isso. Talvez uma dica final. Eu sou editor também, eu acho que o professor Renato Teles também da RBGN. E lá na Meu RBGN, sonho de consumo. então, lá na RBGN, e não só ela, outras revistas de primeira linha, elas estão trabalhando com Open Science. Então, qual que é a prática que a gente... e eu fiquei uma época responsável por fazer isso na RBGN. Qual que é a prática recomendada? Você menciona o apêndice no meio do texto, e você submete o apêndice junto. E aí o apêndice ele vai entrar como dados complementares, né? Para quem quiser validar os seus dados, avaliar os seus dados, terem isso de forma complementar. Então, isso não toma espaço do seu texto para você se dedicar àquilo que você precisa escrever, mas você não deixa de apresentar estatística descritiva, não deixa de apresentar quadros complementares que vão trazer... E isso tudo sendo chamado no texto, apêndice A, apêndice B, apêndice C, né?
Então, não só eu faço propaganda da RBGN porque é da casa, né? É do João Maurício, que é um colega que eu admiro muito e tudo mais, mas tem outras revistas tão boas quanto que também estão trabalhando com Open Science e que isso permite ter um pouco mais de anexos ali ou apêndices que você consegue taguear no meio do texto e fazer referência. Então, acho que pode ser e eu acho que o seu trabalho ele tem condição de buscar uma publicação de alto nível. Tá? Muito bem. Ó, o professor Renato, ele está com dificuldade para acessar o chat aí, estava balançando o braço aí. Eu Não, acho que eu tenho que... ele mandou aqui a mensagem que estava sem microfone, mas é sempre um prazer aqui estar na presença dele. Pessoal, comentários finais? Finais, só parabenizar todo mundo que apresentou. Desejo que todo mundo publique em grandes revistas aí. Ainda o Júlio, eu já tentei fazer um trabalho sobre blockchain, realmente é um desafio muito grande. Eu estava na área de logística, né, para entender como é que a blockchain ele pode criar segurança em termos de mercadoria, né, importação, exportação. É um tema bem desafiador e nós chegamos a um nível em que tivemos que mudar questões de dados, questões também de conhecimento do próprio blockchain. Hoje realmente é um tema muito novo e bem desafiador para quem vai fazer uma pesquisa nessa área. Então, está de parabéns e parabenizar a todo mundo e desejar muito sucesso. Muito bem. Pessoal, excelentes trabalhos. Gostei muito da sessão. A gente sempre aprende muito. Obrigado por ter a oportunidade de aprender. Espero vê-los aí em outras oportunidades no SEMEAD ou em outras oportunidades da vida, tá bom? Precisarem de alguma coisa da Federal de São Paulo, da FECAP, da Liceu, estamos por aqui. Depois vocês me procurem lá no LinkedIn, né? Podemos. Tá bom, professor. Um grande abraço, pessoal. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Obrigado, Obrigada, foi igualmente. um momento muito bom e amei. Um abraço. Um abraço.